Meus irmãos e minhas irmãs, na meditação anterior, nós procuramos refletir a respeito do desígnio belo, grandioso de Deus a nosso respeito. Mostrei que no Antigo Testamento já, em primeiro lugar, Deus foi considerado redentor, libertador, para posteriormente ser considerado criador. A mesma coisa se deu em Cristo no Novo Testamento. O plano de Deus, o seu desígnio é o de nos divinizar em seu próprio Filho, tornando-nos filhos no Filho, membros efetivos e reais de Jesus Cristo. Com outras palavras, o Cristo glorificado tem a capacidade de agregar os diversos eus, as diversas pessoas humanas, os diversos eleitos, formando com eles um todo único, um corpo só. A este corpo nós chamamos a comunhão dos santos. Mas, num retiro como este, nós não podemos deixar de refletir sobre a realidade devastadora do pecado. Em primeiro lugar, estejamos certos de uma realidade. O redator final do livro do Gênesis realizou um belo trabalho. Ele tinha diante dos olhos dois relatos da criação. Ele poderia perfeitamente sacrificar um em favor de outro. Não o fez, porque na antiguidade nada se destruía, mas tudo se conservava. Em segundo lugar, ele podia iniciar o livro do Gênesis falando da realidade devastadora do pecado, mas não o fez. Em primeiro lugar, falou-nos da beleza da criação, da bondade da criação e da finalidade da criação. Somente no terceiro capítulo do livro do Gênesis é que fala a respeito do pecado. Repito, o pecado é uma realidade. O pecado é uma realidade mortífera. O pecado devastou a humanidade toda inteira. Porém, não é a realidade primária. A realidade primária é o mundo. São os homens e as mulheres, como Deus os quer, como Deus os projetou e os projeta, com a vocação que lhes deu, imutável, intransferível, não modificável, que se continua. Sim, o pecado entrou na humanidade. O autor do livro do Gênesis, em seu terceiro capítulo, não descreve exatamente como o pecado entrou. Isto é um mistério para nós. A serpente, que simbolicamente no livro representa o mal, simplesmente está ali e conversa com Eva como se fossem duas velhas conhecidas. A realidade do mal e a sua penetração neste mundo é um mistério não desvendável. De qualquer maneira, o mal tomou conta de cada ser humano. Mais tarde, São Paulo, escrevendo o capítulo 5º da carta aos Romanos, dirá que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, devido ao fato de todos terem pecado.
um versículo difícil de ser entendido e explicado, este versículo 12 do capítulo 5 da carta aos Romanos. O pecado é visto por Paulo como algo personificado que faz a sua entrada mortífera no mundo e provoca a morte. Mas atenção, a que morte se referem os autores bíblicos? Já no Gênesis, no dia em que comerdes deste fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrereis. Mas depois que comeram, não morreram. O que significa que a morte ali não é a simples morte biológica, mas é algo muito mais assustador. É a separação definitiva de Deus, que é a fonte da vida. Duas árvores simbolicamente se projetavam naquele jardim idealizado. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Podiam comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Quem comer da árvore da vida não prova o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e vice-versa. Quem comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal fica privado da vida de Deus. Foi o que o homem e a mulher escolheram para si. A linguagem é metafórica, simbólica e até mitológica. Porém, na metáfora e através do mito vai o ensinamento. O homem somente é desejado e querido por Deus enquanto está dentro dos limites da criaturalidade, enquanto respeita os limites da criaturalidade. Mas se este homem ultrapassa os limites da criatura, se este homem deseja por conta própria ser dono absoluto da própria vida e viver autarquicamente na mais plena liberdade, sem dar satisfação a ninguém do que faz, então ele deixa ou pretende deixar de ser criatura e passa a desejar ser senhor de si mesmo, único e universal. Aí está a realidade do pecado, querer surripiar a divindade, querer roubar a divindade sem a receber humildemente e gratamente das mãos de Deus. Foi o que aconteceu de acordo com o capítulo 3º do livro do Gênesis. E Paulo, no texto já citado, afirma que, tendo o pecado entrado no mundo e tendo devastado a humanidade, todos morreram, porque todos pecaram. Aqui também Paulo não se refere à morte biológica, mas à morte escatológica, isto é, a morte total, a separação definitiva de Deus, a fonte da vida. E a isto a teologia tradicional e clássica deu um nome: inferno ou condenação eterna. Que quis dizer Paulo quando afirma que o pecado entrou e todos pecaram? Normalmente se imagina que todos pecaram em Adão, de tal maneira que o pecado de Adão passasse diretamente e por cima de todos os outros pecados
a cada um de nós no momento em que fomos concebidos. Não é assim que se deve ler o texto de Gênesis. Adão, em Gênesis, significa toda a humanidade. Todos nós somos Adão. Todos nós fomos tirados do barro da terra. Todos nós voltaremos ao barro da terra. Todos, sem nenhuma exceção, somos Adão. E se Adão pecou, significa que a humanidade, desde os inícios até hoje, pecou. É evidente que se a humanidade inteira peca, o primeiro começou a propagar esta devastação. Mas os pecados que conduzem à morte eterna são os pecados pessoais, os pecados graves que cada um de nós comete com plena ciência e consciência após o uso da razão, livremente e responsavelmente, dado que todos, a partir de Adão, pecaram e são culpados diante de Deus, inexcusáveis, todos deveriam experimentar a morte escatológica, a morte eterna. Que dizer então do pecado original? O pecado original é difícil ser explicado, embora uma realidade de fé a ser aceita. Nós podemos imaginar que o ser humano, ao ser concebido num mundo de pecado, num mundo que preferiu as trevas à luz, num mundo que voltou as costas para Deus, entra, por assim dizer, num mundo envenenado. Estou também usando uma metáfora. Este veneno se impregna nele. Este veneno entra nele. A isto nós poderíamos dar o nome de pecado original. Ele é mais um filho de uma humanidade pecadora e que rejeitou a Deus desde os inícios e que continua a rejeitar a Deus até os dias de hoje. Ele recebe, ele respira sem querer este veneno por ser um fruto deste mundo, e isto pode ser considerado o pecado original. Mas o pecado que conduz à morte eterna não seria simplesmente o pecado original, seriam os pecados atuais, os pecados reais, que, tendo sido concebidos com esta mancha, com esta mácula, nós responsavelmente, livremente cometemos. Estes são os pecados que conduzem à morte eterna, os próprios pecados. Desde Adão até o último ser humano, não há quem não tenha cometido pecados próprios. Estou falando de maneira teórica, a menos que esta pessoa tenha sido elevada pela graça sanante de Deus em Jesus Cristo. Bom, isto parece teologia e de fato o é, mas nós não estamos num retiro espiritual a fazer teologia. O que nós queremos é refletir sobre a palavra de Deus e trazê-la para dentro do coração. A nossa subida do Monte Carmelo, onde se encontra a glória de Deus, se encontra
gravemente obstaculada pelos nossos pecados. Não somos pessoas inocentes, pessoas imaculadas, pessoas que sempre fizeram a vontade de Deus, a nos aproximar diariamente de Deus sem nenhum empecilho. São pobres pecadores, são pessoas nascidas num mundo de pecado, são pessoas que foram envenenadas pelo pecado, são pessoas que cometeram pecados pessoais e que foram tocadas pela graça de Deus. Cada um de nós pode trazer à memória a sua própria vida pecadora. Como foi que o pecado tomou conta de mim? Como foi que o pecado entrou em mim? Como foi que o pecado me impregnou? E qual foi ou quais foram as estradas mortíferas que eu, teimosamente, não querendo ouvir a voz de Deus, desejei caminhar ou desejei por ela seguir? Quais foram exatamente os pecados que mais penetraram no meu íntimo, no meu ser? Cada um de nós tem uma história pecadora. Cada um de nós tem uma história, uma biografia passada distante de Deus. Cada um de nós foi um filho pródigo que deixou a casa paterna e foi viver longe de Deus, uma vida autárquica, uma vida que dependesse unicamente dos seus caprichos e da sua liberdade. E assim fazendo, nós caminhamos de encontro à própria condenação. Se estamos hoje aqui contritos e reformados, é porque a graça sanante de Deus em Cristo nos tocou e foi vitoriosa em nós. Mas eu pediria a cada um neste momento que fizesse vir à tona a sua vida pecadora. Para uns, o pecado será o afastamento de Deus, um desejo excessivo de materialidade, um amor excessivo às coisas deste mundo. Uma pessoa destas, quando levanta, não pensa em Deus. Durante o dia não pensa em Deus. À noite não pensa em Deus. Deus está longe do seu horizonte. Este é o seu pecado. Ele vive longe de Deus. E imagina estar vivendo muito bem. Para um segundo, o pecado pode ser a desordem sexual na própria vida, buscando o prazer pelo prazer ou tornando outros e outras objetos do próprio prazer sem nenhuma responsabilidade. Para um terceiro, o pecado pode ser uma falta de honestidade ou então uma falta de escrúpulos no cumprimento exato, bem feito do próprio dever. Para um quarto ou um quinto, pecado pode ser de omissão. E eu penso em tantos pais, em tantos educadores que teriam tanta influência positiva a exercer nos próprios filhos, nos próprios educandos, e não o fazem. E não o fazem porque tem respeito humano, porque tem vergonha, porque tem acanhamento. São educadores que deseducam aqueles que lhes foram confiados. São educadores que, ao invés de transformar pedras brutas em algo precioso através do cinzel,
de cada dia, das marteladas de cada dia, preferem deixá-los pedras brutas. Mas o pecado também tem um alcance social. E nós todos, de maneira muito diversificada, somos responsáveis por uma corrupção generalizada, por uma desonestidade deslavada. Nós somos culpados de tudo aquilo que poderíamos, ao alcance de nossa mão, melhorar, e por preguiça, por simples omissão, não o fizemos. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu vídeo, cada um tem o seu passado, e seria o caso de cada um perpassar o seu passado diante de si neste momento do retiro. Ele quer chegar a Deus, mas muitos de nós temos pés de chumbo quando queremos nos aproximar de Deus e dar passos em direção a Ele. Por quê? Porque o pecado existe em nós e porque o pecado não foi ainda devidamente combatido. O pecado é uma realidade destruidora. Pode Deus se enganar? Pode o pecador levar a melhor? Pode Deus se frustrar? Eu diria, a curto prazo, sim. E são todas essas pessoas que pecam conscientemente e sorriem ironicamente. Nada me aconteceu. Tudo vai de bem a melhor. Pode Deus frustrar-se, ou aparentemente frustrar-se, a curtíssimo prazo. A médio e longo prazo, não. Jamais. Aquela pessoa que bebe o veneno como se fosse uma bebida gostosa, como se fosse uma bebida inebriante, no fundo da bebida, incitamente na bebida, está a borra do castigo intrínseco daquela desordem que está realizando. Continue a fazer o que está fazendo e verá, mais cedo ou mais tarde, quem tem razão. E aonde levou esta vida de total liberdade diante de Deus. Nós estamos para encerrar esta meditação, mas repito, cada um de nós é um degradado filho de Eva. Cada um de nós pode, neste retiro, ao menos perpassar os grandes pecados, as grandes desordens de sua própria vida. Não para se desesperar, de forma alguma, não para duvidar da misericórdia de Deus, mas para confessar neste retiro que, se é o que é hoje, deve a Deus que em Cristo lhe perdoou todas as grandes faltas cometidas. Sim, olhemos para o nosso passado e digamos com Santo Agostinho: eu, por mim, vivi muito mal, mas em Cristo eu posso reviver para Deus. E aqueles que por si viveram muito mal no passado, a estes Deus pode conceder, e de fato está concedendo, um tempo suplementar para que se arrependam do mal, creiam na sua palavra e deixem de caminhar numa estrada que conduz à perdição.